Janelas de oportunidade espiritual. Esse é o nosso tema. Vamos falar de assuntos espirituais. Vamos de aulão com temão. Aulão com temão. Vamos. E hoje eu trouxe nesse aulão uma linguagem da mentalidade do Guerra de Conquista, para você experimentar um pouco. A gente vai falar de um tema que é janelas. Estou amando essa imersão. Arrasou. Essa janela de oportunidade espiritual dentro de um assunto do Guerra de Conquista que é remissão de tempo. O que é remir o tempo? Esse é um assunto bem complexo. Ai, que bom, Cleo, já tá melhor curso, tô amando. Arrasou. Ele é mesmo um treinamento maravilhoso. Remissão de tempo é um tema que a gente se aprofunda no Guerra de Conquista. Aqui eu vou trazer um olhar, inclusive vou pedir para as meninas colocarem depois esse aulão de bônus lá dentro do Guerra de Conquista, tá? Porque vai ajudar vocês a olharem para esse tema, remissão de tempo, que a gente estuda lá com um aspecto tão profundo, por uma outra perspectiva, e vai somar bastante para vocês. Já mexeu tudo aqui, vamos, que vai mexer, vocês vão entender algumas coisas muito legais, vai ficar assim, ó, claro, como água para vocês, o que são janelas de oportunidade espiritual. Para vocês terem uma ideia, a gente tem muitas perguntas aqui, eu vou responder algumas no final, mas eu vou situar vocês aqui numa pergunta só para vocês entenderem. Por exemplo, o que são janelas de oportunidade espiritual? São datas mesmo? É tipo uma oportunidade igual uma janela tipo lua nova 11/11? Esse é o entendimento, tipo portal 11/11, que vocês veem muito, né? Todo mês tem portal 99, portal 88. É sobre isso, janela espiritual? Não é sobre isso, Brasil. Não é. Vamos lá? Já mandou aquele aviãozinho para chamar aquela pessoa para acordar para a vida? Já? Então vamos. Vamos que eu vou tirar aqui os comentários. And você pode adicionar. Eu já fiz isso. Tá. Muito bem. Here we go, babies. Vamos começar entendendo uma característica de movimento do espírito. Por quê? Porque janela espiritual, janela de oportunidade espiritual, ela exige um movimento do espírito. Então, para a gente poder aproveitar a janela, a gente tem que compreender sobre movimento do espírito. Então, a gente vai entender um pouco o que a Bíblia fala sobre isso. Os movimentos do espírito, agora é uma definição que eu vou dar para vocês, são imprevisíveis, tá? Eles não têm a lógica da mente grega. E nós precisamos responder de pronto quando a janela abre. É esse o ponto do movimento do Espírito. A Bíblia diz no livro de João, capítulo 3, versículo do 8 ao 10. O vento sopra onde quer. Presta atenção. Ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito, com letra maiúscula. Então, quer dizer, aqui a gente está falando dos movimentos do Espírito dentro do Espírito. Movimentos do Espírito com letra minúscula, o meu Espírito, dentro do Espírito com letra maiúscula. Tá? E que são imprevisíveis e que a gente ninguém sabe. Você ouve a sua voz, mas não sabe nem de onde vem, nem para onde vai. Assim são os movimentos do Espírito, e é a partir desses movimentos que a gente se move nas janelas de oportunidade espiritual. Então a gente vai começar a construir esse entendimento bem devagarzinho. Vamos para o capítulo de Lucas, capítulo 9. O momento onde Jesus vai chamando os seus discípulos. Lucas 9, do 57 ao 62. Ele diz: E aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhes disse um: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. Isso aqui é uma coisa que todo mundo fala. Ah, não, eu quero viver a vontade de Deus. Ai, seja feita a vontade de Deus, né? As pessoas falam, ah, não, ai, menina, ai, não sei. Seja feita a vontade de Deus. A gente adora falar que segue a vontade de Deus. Igual esse sujeito está falando para Jesus: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. E disse-lhe Jesus:
Pay attention. As raposas têm covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Jesus está falando de muitos assuntos aqui, entre eles um entendimento sobre o movimento do Espírito. Quem escolhe se mover nos movimentos do Espírito não passa tempo na zona de conforto, não tem lugar para reclinar a cabeça. Você tem que entender, o vento, aqueles que são nascidos do Espírito, eles não sabem nem para onde vão, nem para onde vem, não sabe de onde vem. Ouviu a ordem, abriu a janela, movimento. Então Jesus está falando, você está falando bonitinho, você está falando que você vai viver, vai me seguir para onde eu for, mas eu vou te falar, as raposas têm covis e as aves têm ninho, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Em outras palavras, ele está falando assim, comigo é pauleira. Será que você aguenta mesmo? Você não faz ideia do que você está conversando. É isso que Jesus respondeu para ele. E disse a outro, segue-me. Quero que você entenda que isso aqui é um capítulo, é um ensinamento, tá? Ele tá contando como é que Jesus se relacionava com as pessoas. Até para você tirar um pouquinho essa ideia desse Jesus de camisola, sabe? Esse Jesus que não confronta. Porque o Jesus apostólico, o Jesus que tem olhos de fogo, é esse aqui que eu tô falando para você, tá? E disse a outro, segue-me. Mas ele respondeu, Senhor, deixa primeiro que eu vá a enterrar meu pai. Mas Jesus lhe observou, deixa aos mortos o enterrar. Em outras versões, deixa que os mortos enterrem os seus mortos. Porém, tu vais e anuncia o reino de Deus. Veja, Jesus está dizendo uma coisa que ninguém quer ler aqui. Ele está dizendo assim, deixe que os mortos enterrem os mortos. Em outras palavras, Jesus está dizendo que espiritualmente está todo mundo morto. Olha, ele está falando que está todo mundo morto. Deixa que os mortos enterrem os seus mortos. Você, siga-me. Ai. Mas Jesus lhe observou. Não, já foi. 21. Disse também outro, Senhor, eu te seguirei. Senhor, eu vou te seguir, eu vou fazer o que o Senhor manda. Fala para mim o que o Senhor quer que eu faça, Senhor. Qual que é meu chamado? Qual que é meu propósito? O que o Senhor tem para minha vida? Qual que é a sua vontade? Disse também outro, Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me primeiro despedir dos que estão em minha casa. E Jesus lhes disse, ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Então veja, o que eu quero que você compreenda aqui. Primeiro, que quando a janela abre, você vai ter 700 mil pensamentos de coisas que supostamente são muito importantes, como por exemplo, enterrar o meu pai. Senhor, olha, eu adoraria essa oportunidade, mas agora não dá, porque eu já tinha no meu planejamento feito uma outra coisa. Senhor, eu tenho isso, mas e aquilo que eu tô apegado? Por isso que ele começa a conversa falando, você vai me seguir? Deixa eu falar. As raposas têm covis e as aves do céu têm ninhos. Mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Será que você vai me seguir mesmo? Será que você está disposto a me seguir mesmo? Quais são as justificativas que você tem na sua cabeça daquilo que é mais importante? Ao que ele responde, aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é digno de mim, em algumas versões, ou não é apto para o reino de Deus. Janelas de oportunidades. Com isso eu já respondo algumas perguntas que vocês fazem. Dani, se eu perco essa oportunidade, eu tenho outra? Não! Ai, meu Deus! Não. Pode se abrir em outro momento uma outra janela sobre outro assunto.
Mas é por isso que Jesus é tão enfático. Deixa eu enterrar meu pai. Deixa que os mortos enterrem os seus mortos. Porque o que eu tô chamando você para viver é mais importante. Então, com isso aqui a gente aprende uma coisa. As janelas de oportunidade espiritual se abrem pela palavra de chamado ou de envio. Ou Jesus te chama, vem, ou ele te fala, vai. E aí, as circunstâncias vão ser favoráveis? Não. Pelo contrário. Pelo contrário. Mas como que é uma janela de oportunidade? O que é que faz isso ser uma janela de oportunidade? A palavra. A palavra que você recebeu abre a janela de oportunidade. Agora, parênteses para os alunos do Guerra de Conquista. Aonde isso encaixa? Na escada de Jacó. Hoje eu estava falando com uma aluna, falou, eu subi a escada de Jacó e recebi tal palavra. Essas palavras são janelas de oportunidade. E nessas janelas, quando você desce, você olha e aqui tá tudo igual. Aqui não tem janela nenhuma. Aqui não tem janela de oportunidade nenhuma. Mas se você se move no espírito, você adentra esta janela de oportunidade que foi aberta pela palavra de Deus. Que é sempre uma palavra de vem ou vai. Vem mais para perto, fica, ou vai para onde eu tô te enviando. Ou a palavra de vem exige de você dependência, quebrantamento, submissão, humildade. Ou a palavra de vai exige de você intrepidez, ousadia, coragem. Agora, as circunstâncias vão ser favoráveis? Pelo contrário. As circunstâncias vão ser, você vai ter que escolher entre ir despedir das pessoas que são caras para você ou seguir e fazer aquilo que ele está falando. Ou seja, você vai ter o apoio, você vai ter a compreensão, você vai ter os recursos, Não, você não vai ter nada. Por isso que a gente começou aqui, ó, lendo João 8. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Aqui ninguém entende absolutamente nada daquilo que você tá, o movimento que você está fazendo. Falar mais uma coisa aqui, daí eu vou abrir para vocês conversarem comigo e eu ver o nível de entendimento de vocês. Essa palavra de remissão de tempo, deixa eu abrir aqui essa versão, ela tá em Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5, versículo 15. Diz, aqui tá igual. Não, tudo bem. Eu vou ler essa aqui mesmo. Tenham cuidado, tá falando sobre a vida em comunidade. E aí diz, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Em outras versões, está escrito, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, remindo o tempo, no lugar de aproveitando a oportunidade ou aproveitando as janelas de oportunidade, está escrito remindo o tempo. O que eu estou tentando te ensinar são sinônimos. São sinônimos, tá? E como é que eu faço isso, então? Ele diz aqui, ó, tenham cuidado da maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos. Quem são os insensatos? Aqueles que vivem para fora, que vivem movidos pelas coisas aqui desse mundo, mas como sábios, como aqueles que têm o entendimento aberto, aproveitando cada oportunidade, ou remindo o tempo, porque os dias são maus. Esse é o entendimento. A gente tem uma parte no Guerra de Conquista bem consistente, que é sobre tempo, tá? Por quê? Pra gente viver conquista, a gente precisa compreender de tempos espirituais. E esse é um processo que exige. Um desses entendimentos, tá baseado nesse versículo, é entender por que os dias são maus. O que eu quero dizer é que se eu sigo a vida tá fluindo numa direção.
Essa vida que vocês falam, a vida, o universo, ela segue numa direção. Qual direção? A direção desse mundo caído. E isso quer dizer o quê? Esses dias são maus. Você pode ter muito autoconhecimento, você pode ter sincronicidades extraordinárias, você pode ter insights maravilhosos, você pode, olha, viver coisas extraordinárias dentro de um espírito morto. Morto. Por quê? Esse fluxo do tempo normal, a Bíblia diz, são maus. Então nós precisamos aprender quando abre a palavra de revelação, a gente tem que entrar nela e tem que se mover nela. É só assim que a gente consegue remir o tempo. Então, janela de oportunidade espiritual é a mesma coisa que dizer, como que eu faço para remir o tempo? Só que como vocês não iam entender, eu coloquei um título que fizesse mais sentido. Vamos conversar. Vamos conversar, me fala como que tá o cabeção aí. Como estamos até aqui. Maravilha, coisa linda. Coisa linda. Sim, a escada de Jacó. Já me perguntaram, explica a escada de Jacó. Eu explico lá dentro, não é mesmo? Isso é assunto do Guerra de Conquista. Melanie, o Rob perguntou de você hoje. Eu falei, ó, estou sem notícias. Se você puder me mandar notícias, eu agradeço. Pirou o cabeção. Muito bem. Esse é o meu objetivo na vida. E quando você não recebe nenhuma palavra, quer dizer que você não tem relacionamento com Deus. Porque Ele conversa conosco através da palavra. Lu! A Luara tá aqui. Sabe o que ela fez? Sabe o que ela escreveu aqui ontem na live de ontem? Eu quero aceitar Jesus. Sua lindona. Lindona. Tô no guerra e não consigo chegar na escada de Jacó. Me sinto travada. Volta às aulas anteriores. E assiste o meeting que eu gravei no final falando sobre essas dificuldades e por que elas existem. Remir o tempo é recuperar o tempo que perdemos por perder as janelas. Muitas vezes podemos viver isso. Esse é um dos aspectos. Que bom. A Melanie acabou de mudar, meu amor. Meu marido tá aqui, tá? Preciso pensar que eu tô falando com a parede. Ele tá aqui. A revelação é apenas por vós? Isso pode ser por sonho? Não. A revelação é pela palavra de Deus. A revelação é pela palavra de Deus. Tá fazendo errado mesmo, gatinha. Por isso que eu falei aqui no início. É fácil? Não. Não. Porque mortos não sobem. Os mortos não sobem a escada de Jacó. Só os ressurretos. Então tem, por isso que são 12 módulos, gente. Que lindo, ó. Ela falou aqui, ó, sinceramente, quando eu comecei o treinamento de Guerra de Conquista, não entendia quase nada. Hoje sei que estava fechada. Esse treinamento mudou a minha vida. É para isso mesmo. Só que não é fácil, como eu disse. Não é fácil. Porque a gente tem que dar tudo. Ele muda a sua vida? Sim. Se você se entregar por completo. A gente está falando do relacionamento com o Senhor dos Senhores, com aquele que criou os céus e a terra, com o Rei dos Reis, com o Rei do Universo. Não é qualquer coisa. É aquele que criou o seu espírito. Então, tem que ter um quebrantamento aí. A gente não mensura o quanto ir é muito melhor que ficar. Sim, sempre. Sempre. Isso é independente de religião? Completamente independente. A gente está falando do Pai do seu espírito, aquele que criou o seu espírito. Não é cada religião tem uma versão para isso, só tem um que criou o seu espírito. É sobre se relacionar com ele. Remindo o tempo por aqui. Não é recuperar, é remir. Remir tem a ver com redenção. Sim, tem. Num sentido bem profundo, tem. Podemos ser manipulados e entrarmos em janelas espirituais que não são os caminhos de Jesus? Nathalie, você me deu a deixa para aquilo que eu vou ensinar agora. Vou até tirar os comentários, porque vocês vão entender essa explicação. Essa pergunta foi sensacional, muito obrigada. Vamos lá.
Vamos entender que o mundo espiritual é vivo, ok? E as mudanças, as reais mudanças de rumo acontecem nas janelas de oportunidade espiritual, tá? Então vamos entender um pouquinho disso aqui. Marcos capítulo 14, versículo 10 conta a decisão que Judas tomou para entregar Jesus. Judas estava se movendo, ele era inimigo de Jesus? Não. Mas a mente dele não conseguia se mover no sobrenatural. E ele era um homem que funcionava de acordo com a mente do mundo. E ele queria a vitória no mundo e não sobre o mundo. Então ele queria o quê? Ele não aceitava o método, a forma como Jesus estava fazendo. Ele queria causar uma situação para que Jesus mostrasse quem ele era, mostrasse o poder dele, sabe? Tipo, soltasse raios e destruísse os romanos, porque ele queria o poder humano e não o poder espiritual. Ele não tinha revelação das coisas espirituais. E por isso, movido pela sua própria cabeça, porque ele não deixava que Jesus fosse o cabeça dele, ele queria caminhar pela própria cabeça, ele foi lá e vendeu Jesus para os fariseus. E aí, diz assim no versículo 10 do capítulo 14 de Marcos: Então, Judas Iscariotes, um dos 12, dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes a fim de lhes entregar Jesus. A proposta muito os alegrou e lhe prometeram dinheiro, 30 moedas. Ok. Assim, ele procurava uma oportunidade para entregá-lo. Então, a partir do momento que ele decidiu, ele ficou à espreita, esperando essa janela de oportunidade para poder entregar Jesus. Ele conseguiu fazer no tempo dele? Não, ele conseguiu fazer somente no tempo de Deus. Então, Jesus fez todo o processo e quando chegou lá em cima, lá no monte, daí ele fala, bom, aí vem o traidor. E liberou a palavra para que se abrisse a janela de oportunidade. Então, Judas chega, dá um beijo nele e ele é preso. Certo? Ou seja, é uma oportunidade aqui. O que eu estou tentando te mostrar nesse versículo? Que o mundo espiritual se move pela abertura de janelas espirituais. Tanto no sentido de você viver a vontade de Deus, quanto não. Vou te dar outro exemplo aqui. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8 e 9. Diz, sede sóbrios. Sóbrios. Muita gente é apaixonada, né? É enlouquecida, tem a mente turva. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, buscando uma janela de oportunidade. E como que ele faz isso? Ele imita a voz do leão. E quem é o leão? Quem é o leão da tribo de Judá? É o próprio Jesus, a palavra. Então, sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, imitando a voz do leão, buscando a quem possa tragar. Porque você comprou essa palavra, a dimensão abre e ele te puxa para a dimensão dele. E aí você vai caminhando de acordo com a cabeça dele. Então, nós temos aqui 3 possibilidades da gente caminhar. Ou a gente caminha, deixa a vida me levar, a vida leva eu, que o versículo diz que os dias são maus. Ou você caminha pela palavra que Deus te dá, e aí você começa a adentrar dimensões espirituais, e não é mais achado pelos seus perseguidores. Ou você cai na conversinha do falso leão. Entende? E é tragado para essa realidade. E eu tô falando de dimensões porque a Bíblia diz o seguinte, que o Senhor nos transladou da dimensão reino das trevas para a dimensão do Filho do seu amor. São dimensões, são realidades em que a gente pode viver. Entende? Outro versículo que também fala sobre isso, 2 Coríntios capítulo 2, versículo 10. Se perdoardes alguma coisa a alguém, também eu perdoo. E aquilo que perdoei, se é que havia alguma falta a ser perdoada, perdoei na presença de Cristo, em Cristo, na dimensão
crística, por amor de vós. Por que que ele fez isso? O apóstolo está falando. A fim de que Satanás não tivesse qualquer vantagem sobre nós. Não tivesse o quê? Oportunidade. Não tivesse o quê? Legalidade. Direito legal. Pois não ignoramos as suas artimanhas. Porque nós sabemos como ele age. Entende? Então, o que eu tô tentando te mostrar é que as mudanças de rota, elas sempre vêm a partir de janelas dimensionais abertas. E essas janelas podem promover remissão de tempo ou perda de destino espiritual. Depende de qual voz você está ouvindo. Não é brincadeira, gente. A gente está falando de assuntos sérios. A gente está falando de assuntos muito sérios. Vou voltar a vocês. Eu sei que agora vai render, mas vamos lá. Vamos ver se a gente consegue manter o nível. Perguntas. Pela palavra de Deus, você quer dizer lendo a Bíblia? Sim. Sim. Mesmo quando você ouvir a voz de Deus falando no seu espírito, a voz do Espírito Santo no seu espírito, ele vai citar os versículos. Por isso que você tem que conhecer a palavra. Todos nós temos uma porção virgem de Maria na alma que diz sim, deveríamos ter. É a porção da nossa alma que se rende. Ela tá falando do assunto do Mulher Apostólica de ontem, tá? Ó, ela tá falando aqui, a Luciana. Aumentou meus ganhos em 10 vezes, mas não quero mais isso. Quero a revelação. Será que tô surda? O Guerra de Conquista, ele vai te trazer resultados materiais. Eu postei hoje aí no story, a moça que contou que comprou o apartamento e tudo mais. Porque é sobre isso. Guerra de Conquista é sobre isso. Sobre trabalho, sobre prosperidade, sobre conquista. Agora, é só sobre isso? Não, é sobre muito mais. E quanto mais você vai querendo o pão que não perece. Mais você vai querendo a verdadeira riqueza, que é a riqueza espiritual. Então, Luciana, você tá super no caminho certo. Um monte de gente falando aqui do curso, mas eu não vou ficar lendo, senão daí a gente se perde aqui, né, na proposta do aulão. Sim, alguém perguntou, perda de destino? Sim, a gente pode perder o nosso destino. Veja, Deus tem uma proposta para nós, sabe? Deus tem planos para nós. Ele cria esses planos antes da gente ser tecido no ventre da nossa mãe. É o que a Bíblia diz, que nós somos chamados, né? Nós somos o quê? Como é que fala, meu amor? Chamados, justificados, glorificados e tem o predestinados. Nós somos predestinados. Ou seja, nós já recebemos um destino antes de sermos chamados. Entende? Recebemos um destino da parte do Senhor. Só que para que eu possa viver esse destino, o meu espírito tem que despertar. E tem que começar a se relacionar, porque eu preciso dele para viver esse destino. Esse é o ponto. Entende? As festas bíblicas são janelas de oportunidades? Sim. Por quê? Porque são tempos de visitação. Aí já entra num outro assunto que faz parte do Guerra de Conquista, que é o tempo da visitação. E as festas bíblicas são tempos de visitação. E, consequentemente, janelas de oportunidades. Buscar mais a Deus que suas bênçãos? Sim.
É possível que a voz de Deus seja audível como um som de trovão? O meu marido ouve a voz de Deus assim como ouve a voz de uma pessoa. Eu já não tenho esse tipo de experiência. Eu tive duas vezes, mas não é a regra. Há sempre uma influência sobre nós? Sim, sempre. Sempre, tá? Por isso que a Bíblia diz que quando nós recebemos o Espírito Santo, ou seja, eu recebo Jesus como Senhor e Salvador, o que quer dizer isso? Quer dizer que eu estou falando, eu não preciso de ninguém, eu só preciso de Jesus. Eu estou entregando a minha vida para Jesus. E aí ele envia o seu Espírito que passa a habitar em mim, dentro do meu espírito. E esse Espírito Santo, ele nos sela. Ou seja, ele sela os nossos portais espirituais. Por exemplo, chakras, que tem tanta gente que fica abrindo chakra. Melhor não, no caso. Melhor não. Por quê? Porque o Espírito Santo vem e fecha essas portas, justamente para que a gente não sofra todas essas influências. Bom, não temos... E o livre-arbítrio? O livre-arbítrio está em você escolher viver a vontade de Deus para sua vida ou não. Quer maior exercício de livre-arbítrio do que você dizer seja feita a sua vontade e não a minha? Isso é o ápice do exercício do livre-arbítrio. Bom, vamos mais então. Vamos mais! Vocês estão indo muito bem. Vocês perguntaram sobre a gente perder destino, né? Ou perder a janela de oportunidade. Eu trouxe um versículo aqui que está no livro de Jeremias, falando sobre... É Jeremias 46, se eu não me engano. Acho que eu não anotei aqui. Deixa eu ver. Acho que eu não anotei aqui. É um texto bem longo, onde ele começa com a seguinte introdução. Uma mensagem sobre o Egito, acerca do Egito. Essa é a mensagem contra o exército do rei do Egito, o faraó Neco, que foi derrotado em Carquemis, junto ao rio Eufrates, por Nabucodonosor, rei da Babilônia, no 4º ano do reinado de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá. Veja, aqui é muito legal porque essa passagem ela dá exatamente a localização no tempo Cronos. Dá os reis, quem era o rei, quem foi que derrotou, o 4º ano do reinado de Joaquim, exatamente para a gente entender em que tempo foi. E aí começa, preparem os escudos, os grandes, os pequenos e marchem para a batalha. E aí vai contando, é bem longo esse texto, tá? Mas o que vejo, eles estão apavorados, estão se retirando, seus guerreiros foram derrotados. Declara o Senhor, o ágil não consegue fugir, nem o forte escapar. Tá falando da derrota do rei, do faraó do Egito, tá? E aí lá no final, versículo 12. As nações ouviram da sua humilhação, os seus gritos encheram a terra. Quando um guerreiro tropeçou no outro guerreiro, ambos caíram. Essa é a mensagem que o Senhor falou ao profeta Jeremias acerca da vinda de Nabucodonosor, rei da Babilônia, para atacar o Egito. De novo, quero falar o que eu falei para vocês, que eu tenho falado aqui para vocês, sobre palavras espirituais, sobre o sobrenatural. No sobrenatural, não existe o vai ser, existe o é. Então, você vê que o Senhor está falando com Jeremias de algo que vai acontecer, que é uma profecia, mas ao mesmo tempo ele está declarando como se já tivesse acontecido, ou que estivesse acontecendo naquele tempo. Ao ataque, cavalos, avancem carros de guerra, marchem em frente, guerreiros. Ele fala que os soldados caíram, que eles foram envergonhados, que as nações ouviram da sua humilhação, falando sobre algo que já tá? Que já aconteceu. E aí diz, anunciem isso ao Egito e proclamem no Migdol. Proclamem, blá, blá, blá. Tropeçam e caiam uns sobre os outros. Eles dizem, levantem-se, vamos voltar para o nosso próprio povo e para a nossa terra natal. E o Senhor diz, ó faraó, rei do Egito. O faraó, rei do Egito, é barulho e nada mais.
ele perdeu a sua oportunidade. O que o Senhor está declarando aqui? Selando um destino. Selando um destino. Eu quero que você compreenda que isso aqui é a mesma palavra que Jesus falou quando disse, deixe que os mortos enterrem os seus mortos. Ou quando fala, aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é digno de mim. Eu quero que vocês despertem. Se vocês saírem daqui despertando que, entendendo, a gente não tem 1000 oportunidades para ouvir a direção de Deus para qualquer assunto. Seja ele nos chamando para ter um relacionamento com ele, seja ele nos chamando para ter para dar um passo de fé, para acreditar numa promessa. Se ele te entrega uma promessa, amanhã você vai falar, ai, mas será, Senhor? E ele vai vir falar de novo. Não, ele não vai. Ele fala uma vez. Entende? E quando você não ouve, ele declara, ele perdeu a sua oportunidade. E isso sela um destino. Porque a gente tem que ter noção de tamanho, a gente tem que ter noção da nossa insignificância. Quantos nãos eu acho que eu posso falar para Deus? Pensa, calcula. Quantos não será que eu posso falar para Deus? Quantas vezes ele vai ficar insistindo? Às vezes, abrir uma janela de oportunidade é a pior coisa que pode acontecer para nós, se nós somos covardes. Porque não adentrar essa janela pode selar o nosso destino. Colossenses capítulo 4, versículo 5. Colossenses 4, versículo 5. Sejam sábios no procedimento para com os de fora. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades. O seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. O que ele está orientando? Para as pessoas que caminham com Deus aprenderem a se relacionar com aquelas que não caminham. Quando fala, o seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, está falando o quê? Seja temperado com a palavra de Deus. Por quê? Porque quando a gente está se relacionando, eu faço isso muito aqui. Quem conhece a palavra, identifica. Mas quem não conhece, não identifica. O quê? Que muitas vezes eu estou temperando a minha fala com sal. Eu estou citando a palavra viva, em meio às minhas falas. E isso vai abrindo as oportunidades, vai tocando o entendimento das pessoas, vai combatendo o mundo espiritual. O que eu quero que você entenda? Que quem abre e quem fecha as janelas de oportunidade é a palavra de Deus. Para muitos de vocês que ainda dormem o sono da morte, isso ainda é meio muito... Mas a verdade, com letra maiúscula, é que a palavra de Deus é viva e eficaz e cumpre o propósito para o qual ela é lançada. Entende? E isso, então a gente está falando de um entendimento aqui que é quando essa palavra é direcionada para mim e me ordena um movimento. Mas e se eu quero seguir me movimentando? É esse versículo. Eu quero seguir me movimentando e remindo o tempo. Colossenses capítulo 4, versículo 5. Sejam sábios no seu procedimento para com os de fora. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades. O seu falar seja sempre agradável e temperado com sal. Isso é tão sensacional. Isso é tão sensacional. Porque se você tem entendimento espiritual, você vai entendendo que as portas vão se abrindo. O mundo espiritual vai sendo revelado. Outra palavra relacionada a isso. 2 Timóteo, capítulo 4. Essa Bíblia está tão cadica. As folhas grudando.
Segundo Timóteo, capítulo 4. Cadê? Deixa eu ver. Tá aqui, tô suando, né? Você sabe que eu fui almoçar num restaurante e aí uma senhora tava na mesa do lado. Aí quando eu fui levantar, ela me chamou assim: vem cá, você viu que umas horas você pegou seu leque, você tá no climatério? Eu falei, eu tô. Aí ela falou: ai, olha, eu tenho 73 anos, vou te dar umas dicas. Aí ela falou pra mim assim, ó: quando você começar a sentir o calor, você levanta e sai andando. Agora imagina se eu tô aqui falando com você e veio assim, e aí eu simplesmente levanto, saio andando e deixo você aqui. Ou eu pensei, na mesa, né, eu tava lá almoçando, aí eu tô ali conversando, daí de repente eu levanto e saio andando. Você acha que vai dar certo? Eu pensei, eu acho que essa técnica dela vai funcionar muito bem. Mas ok, seguimos. Segundo Timóteo, capítulo 4, versículo 2. Agora eu vou te contar, vou continuar essa conversa para você entender por que isso aconteceu. Eu tava ouvindo, ela tava aqui atrás de mim, eu tava aqui na conversa, mas eu tava ouvindo aqui. E ela tava falando que na cidade que a gente tava, não tem nenhuma igreja boa, porque não sei o que, porque porque ela tem 30 anos de conhecimento da palavra e que ela não ia ficar ouvindo aqueles pastorzinho caipira, não sei o que, uma coisa assim. E eu falando, santo Deus, né? Só quieta aqui, falando, Jezabel 1, 2, 3, já te vi aí. Só que eu pensei, vou falar com ela, não vou, falei, vou nada, né? Vou embora. E na hora que eu tava indo embora, ela me chamou. Ela me chamou pra falar do meu leque, do meu climatério. Daí eu falei, aproveitando essa dica maravilhosa que você me deu, eu também quero te dar uma dica. Eu conheço uma igreja ótima aqui nessa cidade. E aí, falei pra ela, @IADebom. Você vai ouvir uma palavra apostólica que você vai amar. Ela, ai, que bom. E isso tem a ver com essa palavra que eu quero ler pra vocês. Segundo Timóteo, capítulo 4, versículo 2, que diz: pregue a palavra. Esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. Tá falando sobre a mesma coisa nesse mover. É a mesma coisa a sua palavra seja temperada com sal. Se você quer remir o tempo, você tem que se mover na palavra. Então, presta atenção. O início desse aulão, o que eu falei para você aqui? Você se move dentro de uma palavra, sobre uma palavra, como Pedro andou sobre as águas. Ele andou sobre a palavra de Jesus. Vem, Pedro pisou nessa palavra. Entendeu? É assim que a gente se move e a janela de oportunidade espiritual se abre. Aqui, essa segunda parte é um outro movimento. É como é que eu vou me movendo. Eu vou me movendo lançando palavras em tempo e em fora de tempo. Entendeu? Em tempo e fora de tempo. E aqui dizendo, ó, repreenda, corrija, exorte. Então, aqui tá falando sobre ensinar as pessoas, mas eu tô trazendo para você um entendimento, para você entender o mundo espiritual, assim como a gente leu na palavra de Colossenses. Sua palavra seja temperada com sal. Quando eu vou caminhando e vou lançando a palavra, ela vai combatendo aquilo que precisa combater, trazendo à existência aquilo que ela precisa trazer. Entende? É a mesma coisa do repreenda, corrija, exorte. Isso no relacionamento e no ensinamento com outras pessoas. Mas, falando de oportunidades, ela vai combatendo, arrancando, denunciando, trazendo à existência, combatendo, entende? Anulando. Tudo são poderes da palavra de Deus quando eu vou me movendo dessa maneira. Remindo o tempo, porque os dias são maus. Entende? Não é de vez em quando, não é no momento oportuno. É em tempo e fora de tempo. O que eu quero que você entenda é que não há como se mover de outra maneira. A única forma de você se mover dentro da dimensão que é o reino de Deus, que é onde estão as conquistas, que você tem direito, e que Satanás não pode tocar nessas conquistas, é você se mover na palavra em tempo e fora de tempo. Ulala! Dúvidas?
Entendemos essas partes? Agora o caldo engrossou, né? Agora o feijão ficou com o caldo grosso. Guerra de conquista, babies! O espírito demora a despertar? Olha, gatinha manhosa. Depende do seu nível de entendimento, de relacionamento com o Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito é luz. E se ele falar, haja luz, o que acontece? Luz. Entende? Agora, você tem que se relacionar, porque a Bíblia diz, desperta tu que dormes, para que Cristo te esclareça. Ou seja, o despertar está relacionado ao esclarecimento. Tô rindo dos comentários que não estão relacionados aqui, você que está assistindo depois, tá? Quem perde uma janela de oportunidade não terá mais chance de se voltar para Deus? Como isso pode ser revertido? Não. Para Deus a gente pode se voltar todas as vezes, sempre. Ele está sempre esperando por nós. Agora, muitas vezes, ele nos abre janelas de oportunidades, nos chama para viver tempos oportunos com ele. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que você vai viver com ele e ainda vai viver uma vida boa. Agora, você segue querendo viver a sua vida, depois só vai sobrar a chance de ter ele. Mas muitas vezes, na solidão, na doença. Entende? Até o último suspiro a gente tem tempo de se relacionar com ele. Agora a gente vai gozar da vida boa e abundante que a gente pode ter por se relacionar com ele? Não. Por quê? Porque a gente deixou passar as oportunidades. Deuteronômio. Meu marido tá falando, isso é Deuteronômio. Escolha. Ele falando, escolha a vida. Como sabemos que o nosso espírito acordou? É algum momento escutando o Senhor falar conosco? Não. É lucidez no espírito. É vida, rios de água viva fluindo dentro de você. É uma experiência de vida mesmo. E conforme você vai vivendo, você vai tendo lucidez. Você fala, eu tô vendo. E não é tendo visão, não é. É tendo entendimento. A Bíblia diz, o Deus deste século cegou o entendimento daqueles que estão se perdendo. Entende? Você acredita que é possível viver nessa dimensão do reino o tempo todo? Não só acredito, como vivo. A janela de oportunidade é somente a nível espiritual? Veja, para os espirituais, tudo é espiritual. Entende? E isso, obviamente, se manifesta nas circunstâncias da sua vida em todas as áreas. A janela é aberta, pode ser aberta somente para uma pessoa ou é janela para todos? Depende. Depende. Existem janelas que são individuais e que você recebe na sua intimidade com Deus, no secreto com Deus. E existem janelas que são para todos. Por exemplo, quando a gente vive como igreja, o Senhor nos entrega uma palavra como igreja. E aí, vive quem pega, vive quem entra, vive quem toma essa palavra. É para todo mundo, mas nem todo mundo abriu o espírito para aquela palavra. Como saber o momento de abandonar o velho para seguir o que o Senhor tem pra gente? Estando nele. Se movendo nele. Vou poder reassistir depois? Sim, eu vou deixar essa live aí. Não a vida inteira, mas vou deixar por um tempo, tá? E depois, meninas, depois vocês coloquem no Guerra de Conquista que vai ser bem bom. Deixar lá. Agora eu vou ler as perguntas de vocês, tá? Que vocês mandaram aqui. Vou tirar para não me distrair. Vamos lá. Dani, esclarece melhor as janelas das festas bíblicas. Como eu disse,
As festas bíblicas são tempos de visitação. Por quê? São tempos de encontro. São encontros marcados entre Deus e o seu povo. Deus é um Deus agricultor. Ele semeia a palavra e ele acompanha a sua colheita. Então, as festas bíblicas são festas de colheita, de semeadura. E nesses tempos de visitação são janelas de oportunidade, tá? Onde nós, inclusive, somos semeados com palavras que ele nos entrega. O que significa não dormir? É um chamado, uma janela espiritual aberta? Olha, não dormir não. É perturbação mesmo, né? É estresse, é falta de saúde. Beth diz, é alguém que está vigiando, a alma está vigiando alguém. Agora, o que é uma janela? É um chamado. Quando você está dormindo e de repente 3 horas da manhã você acorda. E quando você já tem um relacionamento com Deus. E você sabe, Ele está te chamando para orar. Para ler a palavra, porque ele quer trazer alguma coisa para você, tá? Como conseguimos identificar e diferenciar janelas de oportunidade de impressões do deserto? Como eu falei aqui, conhecendo a palavra e recebendo a palavra no seu tempo de intimidade com Deus. Você sabe que, às vezes, as pessoas têm muito essa ideia, né, dessa coisa da sincronicidade. Ah, eu tava no telefone e de repente apareceu um post que falou tal coisa, é Deus falando comigo. Ou, eu tava andando, dirigindo o carro e vi um outdoor que falava tal coisa, é Deus falando comigo. Ou, eu liguei o rádio, não sei o que, é Deus falando comigo. Pode ser, pode até ser, mas isso quer dizer o quê? Quer dizer que você não tem tempo de intimidade com ele. Porque se ele tem tempo de intimidade, por exemplo, se eu tenho intimidade com meu marido, eu deixo para falar as coisas importantes para ele quando eu tô sozinha com ele. Eu não vou ficar dando indireta, dando recadinho no meio de outras coisas, não vou ficar falando coisas em momento que não cabe. Por quê? Porque eu tenho intimidade com ele. Entende? Então, quando você tem intimidade com Deus, quando você tem relacionamento, quando você fica no secreto com ele, é nessa hora que ele vai falar com você. Não vai ficar usando das coisas desse mundo para falar com você. Então, quem fica muito lendo Deus falando nas coisas desse mundo, está confessando que não tem relacionamento com Deus. Não prioriza o relacionamento. Não tem tempo com Deus. As janelas se manifestam por sincronicidades? Já foi respondida essa pergunta no caso. Não, tá? Como reconhecer a janela? A janela vem sempre da palavra. São datas mesmo? É a mesma oportunidade para todos? É uma janela tipo lua nova, igual eu falei? Vocês já entenderam que não é nada disso, né? Como se preparar para enxergar as janelas? A gente não enxerga as janelas, a gente ouve as janelas. A Bíblia diz, Shema Israel, ouve, ó Israel. É pelos ouvidos que nós nos movemos, tá? Por que eu perco todas as janelas? Acho que eu já respondi. É Deus quem abre para nós ou podemos abrir nos achegando e pedindo para Ele? Também. Mas entendo, o que abre a janela é a palavra do Senhor. Foi atribuído a mim dar uma reunião para o ministério que pertenço. Não sou a líder. Será uma janela? Na verdade, é um zoião e uma desonra, para começar. Porque você está cobiçando um lugar que não é seu. E isso fere os 10 mandamentos. Para de cobiçar o lugar que não é seu, certo? Agora, por outro lugar, sim, é uma oportunidade de você ser útil, de você servir, de você dar o seu melhor, de você semear para em momento oportuno, quando houver uma necessidade, alguém saber, quem sabe aquela pessoa? Porque quando a gente precisou dela, ela estava ali, entendeu? Isso tudo deu um nó na minha cabeça. Sinceramente, não sei como alcançar essa percepção. Lendo a Bíblia, se relacionando com Deus. Que oferta Moisés determinou? M84. Eu quero aproveitar essa pergunta para dar um recado aqui. Eu não sou Google espiritual, não sou Barça bíblica, tá? Porque o que eu recebo no meu inbox de Dani, eu estava lendo tal passagem, o que quer dizer... Eu recebi, acho que ontem, a concubina. Olha, eu nem respondo. Não. Porque senão eu não faço outra coisa na minha vida. Fora a quantidade de vídeos que vocês assistem e me mandam, falam, qual a sua opinião? Você acha mesmo que eu vou assistir? Mas não vou.
Entendeu? Então, gente, assim, não, nós não vamos por aí. Perdi janelas no trabalho, resistia sem perceber. Agora preciso me mover para novas oportunidades? Provavelmente. Acabou! Minha gente, as inscrições para o Guerra de Conquista ficam abertas até domingo. Não perca esta oportunidade, ok? Um beijo para vocês.